A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O meu nome é Clésio Lefa e aqui no canal Ensino Sem Fronteira temos nos esforçado para ajudar o maior número de pessoas possíveis na compreensão da Palavra de Deus. Portanto, se você é novo por aqui, você é nova por aqui, eu já lhe convido a se inscrever em nosso canal, ativar também o sininho das notificações, pois assim você será avisada todas as vezes que nós postarmos aqui um vídeo novo. No vídeo de hoje, meus irmãos, nós iremos falar sobre o anticristo. Este é o teor desta aula bíblica neste vídeo. Nós sabemos que não é um dos temas mais fáceis de se interpretar e de se explicar. Porém, nós decidimos aceitar o desafio e trazer aqui aos irmãos, deixar registrado aqui no canal um ensinamento, uma orientação quanto ao anticristo. O estudo que nós estamos desenvolvendo envolve tanto a pessoa do anticristo, como a sua função, o seu trabalho, a sua realização e também culminará no destino final do anticristo. Você não pode perder esta base sólida, esta base doutrinária para a sua vida, para o seu elevo espiritual. Quando nós vemos a palavra de Deus falando sobre este tal homem, este tal personagem, o anticristo, a Bíblia destaca este personagem como a encarnação da maldade. Nós, no seu nome, já estamos ali fazendo uma lembrança ao nome de Jesus Cristo, pois é exatamente essa a sua principal missão, sua principal tarefa. Ele é o anticristo, contra Cristo, e assim como ele é contra Cristo, ele é contra tudo que se envolve com Cristo. Logo, a obra de Deus e também o povo de Deus entram neste pacote pelo qual o anticristo se oporá e ferrenhamente pelejará. Embora nós saibamos, pela palavra de Deus, que o espírito do anticristo ele já atua no mundo por bom tempo, na verdade, desde o Gênesis, o espírito que se opõe a Deus já atua. Nós vemos em Gênesis capítulo 11 a passagem a respeito do Nimrod, que na pretensão de construir uma torre, disse ele, façamos para nós um nome. Na verdade, este Nimrod queria se desvencilhar de qualquer contato ou dependência do Senhor. Tanto isto é verdade que Deus não foi chamado para esta reunião, a reunião de planejamento da construção da torre. Porém, Deus viu a maldade no coração deste tal homem, destes que agora planejavam construir essa grande torre. Sua ideia era: nem Deus poderá nos impedir, ainda que Ele mande outro dilúvio, como mandou nos dias de Noé, Deus não poderá nos deter. Vamos construir uma grande torre e essa torre será a nossa resposta a Deus, caso Ele venha querer julgar e tratar a humanidade novamente. Então ali nós já vemos uma inclinação de rebeldia e de oposição contra ao Senhor. O apóstolo João
vai falar também em suas cartas a respeito de muitos falsos profetas, falsos cristos, pessoas que com uma aparência de justiça e de verdade são anticristos. E ele usa esta expressão, se fizeram anticristos. Todos nós sabemos que o anticristo, em muitos aspectos, embora a sua missão, intenção, sentimento não tenha nada a ver com a do nosso Senhor Jesus Cristo, em muitos aspectos nós veremos particularidades, semelhanças, imitações deste com o nosso Senhor. Ministraremos aqui alguns vídeos e você irá perceber conosco estas semelhanças de forma mais profunda. O anticristo na Bíblia, ele é como a personificação, a representação, a encarnação do mal. Assim como Cristo veio como a encarnação de Deus em forma humana, o anticristo será uma espécie de encarnação do próprio Satanás. O apóstolo Paulo fala que ele ascenderá no poder ou pelo poder e pela eficácia de Satanás. Então imagine alguém ruim, imagine alguém terrível. Pense em algum homem da história. Talvez a sua mente, procurando, já tenha encontrado alguns nomes, tais como Stalin, quem sabe Hitler, ou Nero, o perseguidor da igreja. Porém, todos estes homens não podem ser equiparados em maldade, crueldade, violência, terrorismo com o anticristo. O anticristo exercerá um domínio, um governo, uma liderança sem igual no que tange à maldade e à crueldade. Para que fique bem claro esta questão, imagine que pegue o Hitler e pense, o Hitler o que fez? Matou 6 milhões de judeus. Foi alguém muito ruim, muito cruel, sangue frio, calculista, um homem sem sentimentos. Agora, Hitler, comparado com o anticristo, este personagem que há de ser revelado na história, que há de ser manifesto ainda, pois tudo que ocorre atualmente não passa de especulação. Este homem que há de ser revelado é muito pior. É como se Hitler, com todas as suas maldades, estivesse começando a aprender a fazer maldade, estava começando a dar os seus primeiros passos de crueldade perto do anticristo. É como se ele fosse uma criança em termos de maldade, crueldade e violência comparado com o anticristo. Porém, tudo isso que nós estamos frisando nesse vídeo, por sermos fiéis ao ensino da palavra de Deus, não deve nos levar a temê-lo. Primeiro, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Então nós não precisamos temê-lo. E outro do motivo pelo qual nós não precisamos temê-lo é que, segundo a palavra de Deus, a igreja do Senhor, ela será preservada do grande dia do juízo de Deus, da ira de Deus, que cairá sobre o mundo, os moradores da terra. Período este conhecido como a grande tribulação. Período este que o anticristo ascenderá e exercerá o seu domínio. Sobre esta questão de tribulação,
pré, mid, pós, pré-ira, nós pretendemos sim outrora fazer um novo vídeo a respeito. Mas de antemão deixamos claro que a nossa posição quanto a esta questão é uma posição pré-tribulacionista, pois acreditamos piamente que a igreja será arrebatada antes, pré-tribulacionista, antes da grande tribulação. A palavra de Deus também vai nos mostrar que o período em que surgirá o anticristo será um período de grande crise econômica, um grande caos. Imagine a economia afetada, os cofres públicos em miséria. Imagine uma situação caótica no aspecto financeiro. Nós estamos atualmente vivendo algo que nos faz entender melhor esta questão. A crise econômica já começa a bater na nossa porta, devido a um vírus, uma pandemia que não atingiu unicamente o nosso país, mas já todo o planeta, salvo apenas alguns países, raras exceções. Já se fala de aumento no preço das mercadorias e por aí se vai. A crise econômica afeta todo mundo. Graças a Deus que nós estamos vivendo algo inédito em nosso país. Estamos sendo alcançados, beneficiados, boa parte dos brasileiros, com uma ajuda do governo de R$600, que a princípio, por lei, durará em um prazo de 3 meses. Mas eu pergunto, o que acontecerá depois disso? O governo não tem cacife, condições para abastecer toda a população por muito tempo. Estamos diante de uma iminente crise econômica. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu quero fazer você pensar. Imagine que nesse contexto caótico de crise econômica surja um homem com uma ideia. Isso mesmo, uma estratégia que meteoricamente irá tirar o país ou o mundo da crise econômica, do buraco à estabilidade. Uma palavra, uma orientação que chega e todo mundo diz, mas que sabedoria é essa? Que direção extraordinária! Isso realmente é o que nós precisamos. Você já pensou o que acontecerá com essa pessoa? É claro que ela será honrada. É claro que ela será exaltada. E por que não colocada em uma posição de grande estima e influência? Já que tu tens a direção, já que tu tens a estratégia, por que não você liderar essa brilhante ideia? É quando surge, então, no cenário mundial, um grande líder econômico, que, segundo a Bíblia, não será só econômico, será também político e religioso. É exatamente assim que a Bíblia diz que o anticristo surgirá. Virá com honra, virá com exaltação, será visto como um herói. Porém, embora a sua aparência seja cativante, impressione, ele é o anticristo. Aquele que se opõe a Cristo, aquele que se opõe a Deus e a tudo que se chama Deus ou se adora. Então, ele é como um lobo em pele de cordeiro. E falando de lobo em pele de cordeiro,
Permita-me aqui dedicar um tempo desse ensino para fazer uma denúncia, para trazer um alerta. Meus irmãos, como João afirmou, existem muitos que se fazem anticristos. Parece que amam a Deus, parece que são servos de Deus, parece que querem só o bem, são heróis, porém, internamente, são contrários às coisas de Deus. Você vai ver estes ardilosamente, sutilmente, nos bastidores eclesiásticos, tramando contra oração, tramando contra jejum, tramando contra a palavra de Deus, o ensino da mesma, tramando contra a adoração ao nosso Senhor. Isso é sério e eu vou falar, meus irmãos. Tem gente que parece que tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus, mas tem o Espírito daquele que é contra Deus. Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, segundo João capítulo 16, ele nos guia a toda a verdade. Ele nos leva a glorificarmos a Deus. Ele nos incentiva à oração. Ele nos impele, como impeliu Jesus Cristo no deserto, ao jejum. O Espírito Santo é sempre a favor das coisas de Deus. Agora, estas boas intenções, estas palavrinhas persuasivas de alguns são sorrateiros. Eles não vêm de cara limpa, mas eles não querem que estas coisas sejam incentivadas, estabelecidas, enraizadas. Lobos em pele de cordeiro, anticristos, congregam nas nossas igrejas, participam dos nossos cultos, às vezes pregam a palavra também, pastoreiam muitas denominações e por aí vai. Quando cantam, cantam heresia, não cantam adoração a Deus. Quando pregam, não pregam a palavra, pregam coisas que distorcem a palavra de Deus. Quando ensinam, ensinam caminhos deturpados, distorcidos. São anticristos, pessoas possessas pelo espírito do anticristo, que parecem ter o Espírito Santo. Em nome de Jesus, abra o teu olho, meu irmão, e não se permita ser enganado. Jesus nos preparou, eles virão, os falsos virão, e vão vir com o objetivo de enganar até os escolhidos de Deus. Abra o teu olho. Na linha de 7 anos da sua aparição nos relatos bíblicos, nós temos uma divisão na metade 3 anos e meio, que nós dividimos como a metade do concerto será um governo de paz, tranquilidades, acordos políticos e religiosos. Não tem problema, um grande herói. Porém, na metade final da grande tribulação, o período da sua aparição, ele então se mostrará com unhas e dentes conforme a função e o ministério que tem a realizar na terra. É onde nós temos relatos no Apocalipse de tortura, de mártires, santos que agonizarão, verdadeiras chacinas e atrocidades, é o que nos faz esperar o Apocalipse. Por isso que Jesus disse: ai das grávidas naqueles dias, porque fugir com o nenê na barriga não vai ser uma tarefa fácil. A palavra de Deus nos mostra vários nomes para o anticristo, ou títulos para o anticristo. E cada um deles nos evidencia algo sobre ele,
sobre a função, sobre a missão, sobre a personalidade dele. Por exemplo, a palavra de Deus o chama de o homem do pecado, o iníquo. Já em Apocalipse, a palavra de Deus lhe chama de a besta que emergiu do mar. No livro de Daniel, nós encontramos a expressão bíblica se referindo ao anticristo como o príncipe que haveria de vir. Tudo isso está nos mostrando alguns aspectos, alguns dados sobre ele. Ele não vai vir como um Zé Mané, ele não vai vir como um zero à esquerda, um João Ninguém. Ele vai vir como um príncipe, o príncipe que haveria de vir. Já Jesus Cristo, no capítulo 24 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, ele se refere ao anticristo como a abominação da desolação ou abominação desoladora. Eu acredito que este seja um daqueles momentos que nós devemos sim refletir quanto a essas coisas. Nós não podemos ficar aqui. Nós não podemos perder o bonde do arrebatamento da igreja. Ai daqueles que ficarem. Por isso, eu quero aqui nesta parte final deste vídeo introdutório sobre o anticristo, dizer a você, não brinque com as coisas de Deus. Não brinque de ser crente. Não disfarce. Não engane e não se engane. Seja alguém autêntico e verdadeiro na presença do Senhor. Pois bem, meus irmãos, este foi um vídeo introdutório a este tema. Como nós já declaramos, a nossa intenção é mergulhar mais a fundo na palavra de Deus para deixar aqui registrado uma base sadia, fiel, autêntica desta doutrina da palavra de Deus. Só que como os irmãos percebem no texto, nós não estamos diante de algo tão fácil. Não existe um capítulo inteiro que nos dá ali os tópicos, tópico 1, 2, 3, 4, a respeito do anticristo. Não existe uma página na Bíblia que nos concede ali tudo o que nós precisamos saber. Nós precisamos ir lá em Daniel, nós precisamos ir lá em Tessalonicenses, precisamos ir lá em Mateus e também em Apocalipse. Vamos lá, voltamos, juntamos os dados para então extrair aquilo que será a doutrina do anticristo. Então, nos próximos vídeos que nós vamos tratar a respeito disso, nós vamos abordar estes textos e nós vamos entrar na leitura de cada um deles para, mediante a leitura desses textos, nós extrair as lições, os dados que a Bíblia nos fala sobre o anticristo. Que os irmãos vão de concordar comigo. Tem muita gente que fala do anticristo, mas não cita textos, não traz fundamentação bíblica e a gente fica, mas aonde isso está escrito? Da onde isso proveio? Por que assim? A gente fica meio perdido. Nós vamos fazer aqui daí um agrupamento destes fatos e trazer para os irmãos. Portanto, se inscreva em nosso canal para você não perder este conteúdo. E se você já gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe nos comentários o que você achou, o que você entendeu ou alguma dúvida quanto ao assunto. E será um prazer para nós estar lhe ajudando, lhe respondendo e lhe dando atenção. Para você é só um clique, para você é só alguns segundos. Mas esses segundos que você dedicará fará com que este ensino, esta lição, esta aula introdutória sobre o anticristo chegue a mais pessoas. Então isso é também
a obra de Deus. Nos ajude a levar esta palavra a mais pessoas. Que o Senhor nosso Deus muito te abençoe, a ti e a tua família, em nome de Jesus. O meu nome é Clésio Lefa e aqui eu estou em nome do Rei, em prol do reino, crendo sempre na autoridade máxima das Escrituras.